Olá, cursista! Vamos aqui continuar nessa disciplina sobre violência institucional. Nessa aula, veremos então a importância da prevenção e do enfrentamento mesmo à violência institucional. Aquela que a gente já definiu muito bem, como aquela que é por uma prática ou por uma omissão, um não fazer nada no ambiente, né, institucional. Não só o ambiente de trabalho, mas uma escola, né, um sistema prisional, né, um sistema judiciário. Mas podemos aqui dar ênfase ao trabalho, ao ambiente de trabalho, especialmente o âmbito da administração pública, até para ficar mais claro para a gente visualizar situações em que pode estar ocorrendo, né? E pode estar aí sendo necessário a gente criar um mecanismo de prevenção e combate e enfrentamento à violência institucional. A gente já viu que os malefícios são diversos, desde adoecimento físico, mental, rotatividade no trabalho, né? Queda da produtividade, né? Absenteísmo, né? As pessoas começam a faltar, né? E acaba também comprometendo a produtividade até da equipe da instituição, falta de engajamento institucional, a pessoa chega, né, a liderança, né, a alta administração e fala, precisamos conversar, ver, rever os objetivos, estratégias da organização. Mas as pessoas estão motivadas, de fato, a interessar-se pelo objetivo estratégico quando a instituição tem permitido ou tem promovido algum tipo de violência institucional? Por isso é tão importante aqui conversarmos sobre as estratégias aí de prevenção, né, antes que ocorra, ou de enfrentamento, já que ocorreu. Então, só a título de exemplo, e reforce-se isso, o assédio moral, que vimos na aula anterior, ele é o mais comum no ambiente institucional. É, grosso modo, de 2020 a 2024, nesses 4 anos, houve cerca de aproximadamente 500 mil ações judiciais na área do trabalho relacionados a dano moral em decorrência de assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil, segundo dados da da Justiça do Trabalho propriamente. Então, isso é muito alto, gente, isso é muito grave. Então, como a gente previne esse essa doença que é a violência institucional e como que a gente lida com ela, quais são as estratégias, né? E aí a gente pode ver também alguns protocolos interessantes a serem seguidos, que são até boas práticas, né? Que são importantíssimos aí, inclusive, e a gente arremata com a importância do exemplo, o exemplo que vem de cima, o exemplo da liderança e o papel da liderança. A figura do líder é muito importante aqui quando a gente fala de combate, de prevenção. Porque se o exemplo vem de cima, é um exemplo de assédio, né, de exposição dos subalternos, né, de violação de direitos, né, de constrangimento, né, de humilhações e daí por diante, como que esse exemplo vai perpetuar para os demais aí, integrantes da organização? Então é muito grave. Né? E por isso que o exemplo tem que vir de cima, não só por não permitir omissões, né? Não só para ser um bom gestor, mas também por deixar claro, e aí a importância da política institucional, da diretriz da organização, de deixar claro que aqui não iremos tolerar esse tipo de conduta, tá? Ou esse tipo de omissão. Então, olha só, pensando em estratégias, e aí a gente tem duas situações. Prevenir antes que aconteça e, né, enfrentar o que já aconteceu. Então, a gente vai trabalhar ou com prevenção mesmo, e diversas formas para prevenção. A melhor prevenção, gente, qual que é? Educar. Educar as pessoas. E pensa aqui comigo que as pessoas, ou nem todas as pessoas, não são educadas, ou não são, e cabe sempre um pouquinho mais de informação. E todo mundo que é educado, sabe que precisa de algo mais, que precisa receber mais informação. Ninguém sabe tudo, e o quanto mais a gente aprende, na verdade, a gente aprende que precisa aprender mais. Então, todo mundo precisa se atualizar. A pessoa não pode falar assim, eu não vou fazer mais capacitação nessa área, né, de violência institucional, de saúde mental, né, de é, gestão de conflitos, comunicação não violenta, todos esses assuntos tão caros
tendências tão importantes para desenvolvimento de liderança, para melhorar o clima organizacional, para melhorar a vida das pessoas. As pessoas não precisam ir para o trabalho chorando, elas têm que estar felizes indo para o trabalho, né? Já que a gente não pode ficar feliz indo para o trabalho pelo que ganha, por quanto a gente às vezes é remunerado, mas pelo menos pelo clima, porque lá a gente vai estar se sentindo protegido, vai estar se sentindo minimamente feliz. Não o contrário, né? Isso é terrível. Então, por exemplo, a prevenção é importante e ela vem com educação, ou seja, sensibilização, aquela coisa, né, gente? A motivação vem de dentro, mas a sensibilização é externa. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas. Elas precisam ouvir. E ouvir de quem? E aí também é importante, tanto que a gente vai ver isso com mais detalhe, mais planos e programas de integridade, eles trazem a necessidade de envolvimento de quem? Da alta gestão. Se não envolver alta gestão, isso vira outra coisa. Então tem que ter o envolvimento, tem que ser uma política institucional, organizacional, tem que ter ali, vestir a camisa, né, como se diz. E aí sim, você começa a ter um ambiente seguro de trabalho. E a gente chega lá, né? Com muita luta a gente chega lá. Agora, se já está acontecendo, e sempre acontece alguma coisa, porque onde há o ser humano a necessidade de controle, monitoramento, acompanhamento e melhoria. O ser humano sempre propicia essa possibilidade, né, de, de melhorar, né? Então, a gente sempre pode melhorar, sempre está apto a melhorar. Então, aí você entra com intervenção, suspender o que está, né, destoando do ideal, né? E aí você precisa ter, e aí é interessante essa estratégia, você precisa ter boas práticas como canais de denúncia seguros, né? Medidas, vou falar medida protetiva, né? Similar, mas medidas sim para afastar pessoas que são agressores naquela situação, né? Para ter um processo administrativo disciplinar muitas vezes mais seguro. E em alguns casos você precisa também ter uma estratégia de reabilitação. E isso, olha só que detalhe, você talvez nunca tenha ouvido falar disso. Mas como que você vai lidar com aquela pessoa que foi vítima? Você vai fingir que nada aconteceu? Essa é a melhor forma? Vamos todo mundo esquecer? Suporte psicológico é importante. E assim, a organização tem algum mecanismo, né? Permite algum mecanismo para que isso seja possibilitado, ou seja incentivado. Não que a organização em si tenha esse suporte, e muitas vezes não tem, mas assim, às vezes algum incentivo da chefia, algum protocolo para que procure uma ajuda especializada, isso é muito importante. Pensando então nessas boas práticas, você vai ter essa questão de incentivar uma cultura de participação, de diálogo ampliado, né? Você vai ter definição clara de funções para as pessoas não ficarem inseguras. Você tem que ter um ambiente, isso é importante, gente, também está relacionado com violência institucional, a segurança jurídica. As pessoas precisam ter uma segurança para saber que estão fazendo o que devem fazer. Senão, elas estão sendo aterrorizadas, né? Essa dúvida não pode existir numa organização. Então, muita capacitação, muita sensibilização, canal de denúncia seguro. Lembrando aqui que os canais de denúncia, mesmo como anônimo, mas nem sempre, né? Quem não tem um coleguinha que fica lá, o denunciante de plantão, e muitas vezes a gente pode ser denunciado injustamente. Vá lá. Por isso que é importante que a instituição tenha um papel de ser muito ética na condução também desses processos, ok? Então, assim, de apuração, sem exposição de uma potencial vítima de uma denúncia anônima. Então, tem que ter esse cuidado também com o outro lado, né? Na verdade, a gente está no Estado Democrático de Direito, com ampla defesa e contraditório. Então, assim, até que se prove, até que tenha de fato comprovado, não pode, né, ter essa exposição ou responsabilização ou qualquer forma de punição. Olha que interessante. Então, gente, isso tudo vai criando um ambiente muito melhor, muito mais protegido, sabe? E com o envolvimento da liderança sempre. A liderança tem que estar envolvida, tá? Então, tem que ter mecanismo de prevenção, mecanismo de intervenção, tem que ter incentivo a mecanismos de reabilitação, tá? Tem que ter investigação e apuração, porque senão se torna de novo aquela omissão perigosa, aquela omissão que gera, na verdade, uma desconfiança, né? Ou seja, é muito ruim. Então, gente, a gente precisa, então, discutir, e a gente fará isso na próxima aula, sobre aí as políticas e diretrizes da instituição, sobre leis e normativos que ajudam ao quê? A chegar num ambiente que, ao contrário, num ambiente que ocorre violência institucional. Um ambiente respeitoso, um ambiente seguro, um ambiente livre de violência institucional. Então, não perca a próxima aula.